Boa tarde a todos. Com mais uma segunda-feira de colóquio de nossa pós-graduação em Engenharia Física. Nosso palestrante hoje é o professor Maurício Alves da Mota Sobrinho, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. E, professor, o título da palestra de nosso convidado hoje, como todos podem observar, Materiais e Ambiental, Harmonia na Engenharia, um título bem atraente, o qual aproveito para, primeiro que todo, agradecer ao professor Maurício por aceitar nosso convite. O professor Maurício é um convidado de nosso professor Marcos Gomes e, aproveitando esse link, queria ceder a palavra ao professor Marcos para que apresentasse o professor Maurício aqui para todos os nossos estudantes e professores que estão participando dessa atividade. Professor, mais uma vez, em nome do programa, em nome meu, como coordenador do colóquio, agradeço muito por ter aceitado esse convite aqui e estamos ansiosos por escutar essa palestra com esse título atraente. Professor Marco, você. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Obrigado, professor Maurício, nosso parceiro aí da UFPE. Né? A gente tem trabalhado junto, né, Maurício, desde, eu acho que 2013, 2014. Né? Você voltou lá da... Foi quando eu voltei lá da Holanda, vim para o CTN e a gente começou essa parceria. O professor Maurício ali na Engenharia Química, na pós-graduação, especificamente de Engenharia Química, né? Então ele é professor, estou vendo aqui no seu currículo, Maurício, professor aí 1D agora não, né? Alguns anos, né? Professor pesquisador 1D, né? Do CNPq, nessa área ambiental, né, Maurício? Ciências ambientais. Professor do departamento, né, de Engenharia Química da UFPE, isso da pós-graduação também, né? Do curso de pós-graduação em Engenharia Química. Mas também agora é professor da pós-graduação da Engenharia Civil também, Maurício? Não, eu já sou há um bom tempo já. Eu da Civil já. Da Engenharia Civil também, então tem essa parceria com a Civil da UFPE. Revisor de vários periódicos, né, Maurício? Mais de 50 periódicos aí nessa área ambiental e engenharia química. A principal ênfase, né, dentro da engenharia química é nessa parte de tratamento de água e de efluentes, né, basicamente com adsorção, lodo ativado, resíduos sólidos e ultimamente aí trabalhando bastante com essa parte de materiais de carbono, grafeno, né, óxido de grafeno, materiais de carbono, e aí a gente tem trabalhado bastante nessa área, certo? Em parceria. Tem mais de 100 artigos aí publicados né, em periódicos internacionais. Pelo que eu estou vendo aqui, já orientou mais de 50 alunos de mestrado, é isso, Maurício? Né? Mais de 50 alunos de mestrado. Mestrado e doutorado está com 70 aí, eu acho. Já está quase mais de 70, né? Já foi diretor-presidente da ABEC, né? Também já organizou o COBEC, né, o Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Bom, entre outros aí. Então, Maurício, obrigado, a gente agradece aí por essa... Só esqueceu o principal, o rubro-negro. O quê? Torcedor do esporte. E rubro-negro, né? Infelizmente, né? Tinha que sofrer um pouco na vida. Valeu, obrigado, Maurício, por participar aí dessa conversa. A gente já teve a apresentação aqui do nosso aluno, né, do Thiago, que também é um discípulo ali do nosso grupo, GPTA, né, o grupo de processos, né, e tecnologia ambiental. Então, obrigado, Maurício, espero que seja produtivo aí para todo mundo, para a gente poder discutir depois um pouquinho essa parte de materiais e ambiental. Ok? Muito obrigado aí, Marcos, pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui interagindo, com vocês. Tá um pouco melhorou agora? Isso. Agora sim. Pela oportunidade de estar interagindo com vocês, que é muito bom isso. Então, como tem aqui já, aqui são alguns dos parceiros do nosso grupo, tá? Esses aqui que estão em destaque são os mais recentes, mas aqui, que são nesses estados aqui, esses 3 amarelinhos aqui, a Unicamp, a Estadual de Maringá e Rio Grande do Sul, onde a gente colocou 2 alunos no freezer lá, né, porque está em torno de 7 graus
5 graus. Mas aí, como processador em baixa temperatura funciona bem. E estão produzindo bastante com esse duto aqui. E aqui as parcerias, né? E aqui eu destaco principalmente essa parceria com a Federal Rural e especificamente com o grupo de Marcos, tá? Que isso aí já vem de longa data. E aqui em cima, não poderia deixar de falar também do professor Emerson Jaguaribe, que a gente tem uma parceria já profícua aí com a produção de carvão. Vários tipos de materiais também de carvão. Inclusive, o que o Thiago usou para fixar o OG foi aqui. Parceria com ele, produzido aí, tá? Não sei por que eu tô só. Deveria vir aqui uma coisinha antes. Eu só rapidinho. Vou abrir, eu vou voltar para cá. É uma frase que eu tinha posto aqui, só que não ficou. Eu acho que não salvei. É isso mesmo, não salvou. Não tem problema. Tá aqui, desculpe. Eu acho que essa frase em roxo, né? Isso. Aí. Pronto. O que eu queria trazer isso aqui para vocês como forma de começar esse trabalho, tá? Porque essa oportunidade aqui eu vejo como uma oportunidade de cooperar. Quando eu apresentei essa cooperação aí com vários lugares, foi justamente para mostrar isso. A gente sozinho não faz grande coisa, mas a gente pode motivar o trabalho com outros colegas e aí sim ter trabalhos bem interessantes. Ninguém consegue ter um bom trabalho sozinho. Você sozinho não consegue mudar o pensamento. E a ideia dessa cooperação é justamente todo mundo junto, expande a ideia, expande o conceito, vê novas formas de trabalhar, abordagens diferentes. Então eu bato muito nesse martelo, que a gente tem sempre que procurar cooperar, fazer parceria com outros colegas, tá? Então foi isso aí que eu queria falar antes desse slide aqui. E aí é que eu volto a agradecer ao Marcos e a esses colegas que estão em alguns lugares aqui. E aqui tem a colega do Pará, e aqui já tem também no Distrito Federal 1, que eu já vi que estava aí antes da reunião, o Derovil. Se você não viu, o Derovil. Antes de começar com a apresentação de alguns aspectos da interação entre materiais e meio ambiente, queria só definir uma diferençazinha entre adsorção e absorção. A adsorção é um fenômeno de superfície, tá? Enquanto a absorção é um fenômeno que acontece no interior do material. Então, observem, a adsorção fica restrita à superfície, seja ela externa ao material ou no interior do poro, mas ela não penetra no material. Esse aqui atravessa o material. Por que eu estou já falando isso aqui? Aqui é a adsorção, na parte de absorção, nessa parte aqui, a gente vai falar de membranas, que inclusive foi um ponto aí de discussão na palestra de Thiago, correto? Processo de separação por membranas, que tem membrana densa para separar o material. Então a gente vai passar por essa fase daqui, tá? Para simplificar a diferença entre adsorção e absorção, certo? Tem essa diferença aqui. Isso aqui é uma adsorção e aqui uma absorção. Pelo meu tipo físico, você pode ver que eu, apesar de trabalhar com a adsorção, pratico bastante a absorção, tá? Bom, como interagir aí? Bom, primeiro, argilas. A gente fez esse trabalho há muito tempo de remoção de contaminantes usando argila. Em que a área de materiais entra nesse trabalho? Sobre o conhecimento da estrutura da argila, tá? Esse trabalho a gente fez em parceria com o ITEP, com o professor Osmar Baraúna.
que trabalhou muito tempo já com a parte de argila. E essas argilas, a gente vê que elas são, a estrutura dela são como camadas. E essas camadas, a gente pode abrir essa camada. Ou seja, uma argila que é hidrofílica pode se tornar organofílica, alterando os cátions que estão no meio aqui. Então, veja, eu quero aplicar isso a um processo químico, mas para tanto eu preciso alterar o meu material. Essa mudança, utilizando inicialmente, trocando os cátions aqui por sódio, então todos os cátions que estão aqui no meio desse sanduíche, eu vou trocar todos eles por sódio, e depois eu vou alterar com sal quaternário de amônio. Tá? Ô Maurício, eu acho que o microfone ficou um pouco baixo, eu acho que quando estava falando das camadas ali. Tenta falar de novo. Deixa eu ver se sem... Tá com barulhinho o microfone. Pronto, agora eu acho que melhorou. Foi. Fala aí. Momento. Vou voltar. Pronto, aqui. Agora ficou bom. Ficou melhor agora? Ficou perfeito. Tá melhor. Tá melhor, Pronto, tá melhor. então era o problema no microfone mesmo. Vou falar sem o microfone. Pronto, então, tá essas camadas são como sanduíche, tá? Então, você pensa em um sanduíche americano em que eu tenho as camadas aqui, no meio eu tenho um cátion aqui, e esse cátion eu posso alterar ele. E para alterar ele, eu usei uma solução, deixei todos eles aqui como sódio, e depois troquei esse sódio por sal quaternário de amônio, que aumentou esse espaçamento. Isso é necessário para que moléculas maiores consigam entrar aqui dentro e aumentar com isso a superfície, certo? Porque se eu trabalhar só com a superfície externa da minha argila, é muito pouca. Eu abrindo esse espaçamento, eu consigo trabalhar com a superfície interna dela, é como se eu estivesse abrindo poros no meu carvão. Mas como eu posso analisar isso? Bom, a gente já está mostrando interação aí com a parte de materiais. E uma das ferramentas analíticas que materiais usa bastante é o DRX. Então, eu tenho um pico lá, eu não me lembro mais qual o valor, que ele mostra logo no início o espaçamento basal. Eu acho que eu tenho... Pronto, aqui está a estrutura das argilas, tá? Tipo sanduíche. A gente trabalhou com argila esmectítica. E a bolinha aqui, azul, é o íon que eu posso trocar, tá? Então, esses cátions trocáveis que estão aqui, eu troquei eles por sódio, transformando a argila em uma argila sódica e em seguida por uma argila organofílica, ao usar o sal quaternário de amônio. E com isso aumentou esse espaçamento aqui, que eu consigo quantificar isso a partir da difração de raio-x. Então, vocês podem observar que esse espaçamento estava aqui e aumentou aqui a 2,08, um incremento substancial, tá? Mas a gente observou também que a sódica hidratada tem um bom espaçamento basal, até maior do que a organofílica. E isso aí foi um fator interessante, porque a literatura dizia que tem que ser argila organofílica para remover orgânicos. E aí tem que fazer o tratamento com sal quaternário. Então, o que a gente trabalhou com esse material? Usou a argila natural, a sódica e a organofílica. Isso aqui foi a caracterização do material, certo? E de onde vem esse gráfico de distribuição do tamanho de poros? Alguém sabe aí? Bom, vocês já ouviram falar de uma análise chamada BET? Hã? Eu ia falar do método BET. Pronto, então justamente do BET. No BET, você analisa as isotermas de absorção e adsorção, mas ele sai também com essa distribuição do tamanho de poros. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a análise que é feita, muitas vezes o pessoal só pega aquela tabelinha que tem área superficial, diâmetro de poro e volume de poros e bota só aquilo. Não analisa a curva de adsorção e desorção, onde a partir dela eu posso ter informações sobre a estrutura do meu poro, saber se tem condensação capilar, que pode dificultar a saída do meu contaminante. Agora, essa análise BET, quem respondeu para mim, o BET,
ou ainda microporosimetria, é uma análise a dissorção líquida ou gasosa? Gasosa? Gasosa. Mas se eu vou fazer uma remoção líquida, trabalhar em meio líquido, como é que eu vou fazer essa quantificação, essa caracterização? Então, o que a gente faz? A gente, claro, caracteriza isso aí para ter uma informação sobre a estrutura do floco. Mas a gente também usa corante. Ah, você fez a dissorção com azul de metileno. O azul de metileno é um dos corantes mais utilizados no mundo. Então, qual é o nosso objetivo ao fazer a dissorção com azul de metileno? Não é remover o azul de metileno só. É estudar a capacidade daquele material em remoção de corante. Ou seja, ele funciona mais como uma caracterização em meio líquido do que como um processo de tratamento em si. Entenderam? Porque a gente tem que ter uma avaliação da dissorção em meio líquido. O BET é em meio sólido gás. A gente quer em sólido líquido. Então, a gente usa um corante padrão, que seria o azul de metileno, para identificar isso. Aqui nós temos a área externa. E uma das coisas que a gente analisa, eu acho que vocês têm aí também, né, Marcos? O viscosímetro. Não temos, mas gostaríamos de ter. Então, Pronto, mas aí vocês têm, de qualquer maneira, o apoio lá do primo rico, o Litpeg. E EDA tem, tá? exato. E aí, o que a gente fez? Esse aqui, verde lodo, chocolate, bofe, isso aqui não é nenhum nome de pessoa, não, tá? Isso aqui são nome de argilas. Argila lá de Boa Vista, Mina Boa Vista, vizinha Campina Grande. É ali onde Marcos estava esse fim de semana, só seguindo um pouquinho mais, viu, Marcos? Não é Caruaru, não, é um pouquinho mais adiante. Campina Grande. E aí você chega lá em Boa Vista. Então, por que eu marquei esse aqui? A viscosidade plástica é um bom sinal para a troca de cátions também. E algumas delas, como a chocolate aqui, atingiu esse valor elevado, o que indica ela como uma possível argila para utilização como fluido de perfuração de petróleo. Porque a gente preocupou em usar a argila como um adsorvente, e esse resíduo, bom, para dessorção estava difícil, mas se estava difícil para dessorção, ou seja, remoção do contaminante, por que não pegar esse produto e ter já uma aplicação industrial dela? Então, a argila, mesmo contendo benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno e fenol, ela pode ser utilizada na extração de petróleo, porque o petróleo contém esses componentes, entendeu? Então, se eu não posso remover o contaminante e reutilizar o material, eu posso pensar uma maneira de reaproveitar o material após ele ser usado como um adsorvente. Então, eu tenho que sempre pensar nisso e não gerar um resíduo. Ok? Aqui, a preparação do material. Claro, para chegar a isso aí, a gente precisa conhecer um pouco do material e observando aqui um outro aspecto do material, que é a sua capacidade de troca catiônica. Essa capacidade de troca catiônica, a gente fez a análise e utilizou a concentração do sal quaternário em função de 50% da capacidade de troca catiônica, 100%, 150%, para saber qual era a concentração ideal do sal. E aí, desculpa, aqui no caso de sódio, a gente observou que com a capacidade aqui de 100 a 200, a diferença não era grande. Então, essa concentração que vai caindo aqui é a concentração de um contaminante, tá? No caso aqui é o fenol, ou seja, se eu utilizar 50% da capacidade catiônica na modificação da minha argila, ou seja, 50% do CTC para utilizar o meu sal de sódio para modificar a argila, ele só sai de 5 para em torno de 4 a concentração de fenol.
Mas, por outro lado, se eu utilizar 100%, eu saio de 5 e vou próximo a zero. Estão observando aqui, né? Então, esses ensaios são necessários. E a gente tem que avaliar o quê? A temperatura, o tempo de contato e a concentração. Não é só a concentração que exerce aqui influência. Então, esse resultado aqui foram todos a mesma temperatura e o mesmo tempo, mas previamente a gente fez um planejamento experimental. Tá? E aqui é que está a questão. A gente começou a usar aqui a argila para remoção de benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno e fenol. Todos esses contaminantes. Primeiro fez ele de forma isolada, como monocomponente, e depois uma mistura multicomponente. Então, observe que, por exemplo, para o etilbenzeno, eu consegui uma capacidade de absorção maior do que aqui. Por quê? Aqui eu tenho outros contaminantes junto com ele, e aqui eu tenho apenas ele, desse lado de cá, tá? Então, essa dissorção multicomponente é interessante para você se aproximar da realidade. Então, você não pode estar trabalhando só com solução ideal, solução de água com um corante, solução de água com um metal. Você tem que chegar próximo de um efluente real. Um efluente sintético, mas é efluente sintético mesmo, que tem os componentes de um efluente real. E esse efluente sintético, a vantagem é que você pode controlar e manter e reproduzir sempre ele na mesma concentração para o seu estudo, tá? Aqui a gente viu a eficiência de remoção, certo? Do etilbenzeno, xileno, tolueno, fenol e o benzeno estão próximos aqui às capacidades de remoção dele. A maior foi do etilbenzeno. Todavia, dando continuidade a esse estudo, nós observamos que, mesmo com a cinética elevada aqui, a gente conseguiu ainda, no final, boas capacidades de remoção para o fenol. E a gente foi avaliar os sítios. Então, o etilbenzeno era mais específico que o fenol para a sua remoção em argila. Só que, bom, com isso aí a gente já conseguiu um bom trabalho. Foi esse trabalho aqui de Marilda, certo? Com Benachu e César, que a gente publicou na Hazardos. E está até bem citado, Marcos, aí, esse trabalho, porque foi uma dissorção multicomponente, né? Que interessou bastante o pessoal. E aí, posteriormente a isso, a gente está agora para desovar um trabalho que estava travado, que é o de Josemar, que aí eu volto aqui para mostrar a importância da interação do material. A gente seguiu o modelo tradicional, fez remoção de orgânico, beleza. Para a remoção de orgânico e metal, a gente observou que para a remoção boa do metal, uma sódica é suficiente. Não precisa eu ir para uma argila organofílica. Então, o que a gente fez? O nosso caldinho, misturou aí, não foi apenas a gente diminuiu a quantidade de componentes, ficou o tolueno e o etilbenzeno, junto com 2 íons metálicos. E fizemos a dissorção desses 4 contaminantes com a mesma argila. E observamos que não era preciso chegar à argila organofílica. A sódica já tinha uma boa remoção. Mas como a gente consegue uma boa remoção de orgânico? Está explicado onde? Vocês poderiam dizer? Aqui, ó. A sódica, ela já permitiu um aumento no espaçamento basal suficiente para as moléculas grandes entrarem. Então, não precisava ir para organofílica. Tá? Então, esse conhecimento do material e controle do material para o processo é muito interessante. E aí vem aqui também. O que é? É a questão das conchas. Esse trabalho aqui, a gente pegou esse resíduo que está em várias praias, tá? Que são essas conchas aí de marisco, e foi utilizar como adsolvente.
E o que aconteceu com esse trabalho? Esse trabalho foi bem interessante. Vocês acreditam que o aluno foi parar no hospital por causa de estresse antes da defesa? Devido a ter encontrado um artigo. O que tinha de mais esse artigo? Imagine vocês trabalhando na sua dissertação de mestrado durante quase 2 anos. Ele ia fazer 2 anos em fevereiro, quando em dezembro, um pouquinho antes, vi um artigo que concha de bivalve não era dissorção, era precipitação. Porque quando eu calcino a concha do bivalve, eu tenho aqui... De que é formada essa concha aqui? Vocês sabem qual o material? Aqui são bicarbonatos. Bicarbonatos. Quando eu queimo ele, incinero, eu transformo a óxido. Óxido de cálcio. O óxido de cálcio, quando entra em contato com a água, ele se dissocia. Então tem um cálcio, Ca++. O cálcio pode reagir com o corante precipitando ele. E aí o aluno entrou em desespero. Eu não estou trabalhando com a dissorção, estou trabalhando com precipitação. Minha tese está toda errada. Mas o que era a precipitação e o que era a dissorção? Aí conseguiu quantificar a parcela de precipitação dentro da dissorção e trabalhou tudo como a dissorção e depois mostrou, dentro dessa parte da dissorção, tanto por cento é devido à precipitação. Isso ele pegou de um artigo que tinha sido publicado também em um periódico de alto impacto. Por sinal, era Arrasados Materials também. Tá? E, em seguida, desenvolveu, com o auxílio aí do professor César, esse modelo fenomenológico para remoção de corantes a partir de cascas de bivalves, de conchas, né? Porque esse modelo fenomenológico, ele inclui não apenas a dissorção, mas o modelo já inclui a parcela de precipitação também. Então, nós temos aqui a queda, já nesse modelo, que está um bom ajuste, vocês podem observar, entre os dados experimentais e o modelo que foi obtido. Tá? Bom, aqui é o modelo, então a gente observa a eficiência aumentando bastante aqui, a dissorção é predominante no início, e em seguida vem a parte de precipitação química. Então, nós podemos observar aqui o K de adsorção e aqui o K de precipitação, as constantes cinéticas de adsorção e de precipitação. Aqui foi a comparação com outros trabalhos, tá? E aqui eu não vou entrar em detalhes, senão vai passar muito tempo. Bom, alumínio, vocês trabalham com alumínio também, materiais, produção de alumínio. Então, a gente tem dois aspectos aí. Para eu produzir o alumínio, ele vem de qual processo? Vocês sabem dizer? De onde eu extraio o alumínio? Qual material, então? Se está escrevendo, não estou vendo não, viu, gente? Já ouviram falar da bauxita? Pronto. O alumínio é extraído da bauxita. E a partir dela, a gente utiliza, o processo mais utilizado é o processo Bayer, que produz alumina. E da alumínio a gente chega ao alumínio. Mas quando sai da bauxita para o alumina, a gente deixa um resíduo chamado lama vermelha. E essa lama vermelha a gente já chegou a trabalhar com esse resíduo também. Para tanto, precisamos conhecer o material. Então, toda essa parte que a gente está falando aqui de adsorção, por ser um fenômeno de superfície, ele depende da interação entre o meio sólido e o contaminante. Para compreender essa relação, esse tete a tete aí dos dois, a gente tem que conhecer o material. Tá? No caso desse óleo daqui, essa terra de laminação, já era o tarugo de alumínio. Então, eu quero sair do tarugo de alumínio e partir para a folha. Você sabe como sai do bloco de alumínio para a folha? É por laminação. Então, vem a laminação aqui, o laminador,
E o óleo de laminação, ele carrega consigo resíduos de alumínio, que fica preso no filtro. Esse filtro, com o tempo, satura, e eu tenho aí um passivo ambiental. O que eu faço com esse resíduo? Produzo energia e produzo também aqui o meu resíduo, que é esse daqui do meio, após a contaminação com óleo de laminação. Esse daqui, essas duas, são a terra de atomácia e a argila clarificante, que é a mistura deles que vem formar esse leito filtrante. E aqui para cá eu faço uma queima direta. É como eu jogar esse resíduo aqui e tacar fogo para a produção de energia, tá? O resíduo da produção de energia eu calcino e tenho o meu produto como adsorvente. Aqui nós temos ele, o material nós vemos aqui ainda, desculpe aqui, vou filar aqui, viu? Características de terra de atomáceas, né, que são esses microcrustáceos que tem aqui, e da argila clarificante embaixo, tá? E esse material, se ele não está tendo uma boa remoção, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode alterar a característica dele. Por exemplo, um carvão ativado, ele tem baixa adsorção. Como é que eu posso... O que eu posso melhorar nele? Bom, para ver o que eu posso melhorar, a primeira coisa é conhecer ele. Para conhecer ele, eu teria que, por exemplo, inicialmente, visualizar ele. Visualizar ele precisaria de quê? Fazer um MEV. E aí tem uma ideia da superfície. Da superfície eu posso ver que tem baixa porosidade. Então eu posso fazer um tratamento ácido e aumentar a porosidade do meu carvão. Então veja como a gente da engenharia química e engenharia ambiental depende da engenharia de materiais. Então a aplicação está aqui nessa interface. É muito entrelaçado essas duas, a ambiental e a de materiais, tá? Então, observem aqui as capacidades de remoção que a gente conseguiu, certo? Para um resíduo. E a gente tem um custo aqui operacional muito baixo em relação a alguns materiais usados aqui em cima. Essa aqui é a lama vermelha que eu falei para vocês, da produção da alumina a partir da bauxita, tá? Esse minério aí já derramou lá em Minas, contaminou o rio, tá? E a gente tem que arrumar uma aplicação para isso. Uma das aplicações é como material adsorvente. Ele também pode ser incorporado em matrizes poliméricas e até para melhorar a resistência delas. Beleza? Aqui mais uma barragem de alumínio. Bom, biossolção em algas. Esse é outro trabalho que a gente fez também, mas eu não vou entrar em detalhes. É só mostrando que as algas também podem ter interesse da sua aplicação no meio ambiente. Que aplicação? Remoção de corantes, remoção de metais. Além do que, ela é bastante utilizada na indústria de cosméticos. Ah, você vai deixar de utilizar na indústria de cosmético para utilizar como adsorvente? Não. A gente pode extrair a parte de interesse para a indústria de cosmético e o resíduo a gente usa para a dissolção ou para criar materiais adsorventes, tá? Como é o trabalho do Ellen Newton, que está lá em parceria com a Unicamp. Então, ele pega o resíduo de extração da alga. Então, é extraído os compostos da alga e esse resíduo é que é utilizado com ele, junto com o OG, para ser aplicado à remoção de íons metálicos. Então, isso aqui foi o trabalho de remoção de corantes têxteis. Esse aqui é um canal que é encontrado lá ao lado da lavanderia Nossa Senhora da Conceição, em Caruaru. E aqui é uma nova versão, né? Você já deve ter ouvido falar da Lagoa Azul, com o Brook Shield, e a gente está vendo aí qual vai ser a atriz para estrelar o Rio Azul. No caso aqui, o Canal Azul.
Tem como você melhorar a capacidade da alga, conhecendo ela, e aí você pode fazer uma acidificação. O trabalho de um aluno nosso que está lá em Santa Maria agora, ele fez um tratamento ácido no carvão da gasificação, carvão de madeira, tá? E melhorou a sua eficiência. Muitas vezes a gente tem que saber também qual tipo de ácido a gente vai usar para melhorar a propriedade daquele material, certo? E aqui, mais uma vez, observando aqui outro parâmetro importante. Observem que aqui é a abertura, é a capacidade de adsorção em diferentes diâmetros de partículas, tá? Ou seja, quanto menor o diâmetro médio da partícula, maior a capacidade de adsorção, porque ela é um fenômeno de superfície. Tá? Isso já era esperado. Muitas vezes a gente tem que pensar em trabalhar com material, por exemplo, com um material polimérico, que não tem tanta resistência. Então, se a gente vai colocar esferas maiores, mas se a gente colocar um produto que dê mais resistência, a gente consegue reduzir o diâmetro dela, fazendo com que ela seja resistente, e aí aumentar a sua capacidade de adsorção e absorção. Porque para absorver, primeiro tem um processo de adsorção. Tá? Então, entrando agora em óxido de grafeno, esse trabalho aqui a gente entrou com a chegada do professor Marcos. Ele veio a interagir com o nosso grupo, chegando da Holanda. E aí a Marilda, junto com ele, e em seguida veio também a Eveline, que foi a primeira tese de doutorado. Marilda foi pós-doc, e a gente começou a fazer alguns trabalhos. Esse trabalho aqui foi o trabalho, se eu não me engano, da Carol, foi da Carol, que para a produção do óxido de grafeno são usados reagentes muito concentrados e fortes que podem causar danos ao meio ambiente, certo? Como ácido sulfúrico, dicromato, que podem impactar o meio ambiente. Então, a ideia é a gente tentar minimizar o impacto ambiental na produção desses adsolventes de alta capacidade. Lembrando que quando a gente está trabalhando com OG, a gente está pensando em um material de alto custo, mas de alta regenerabilidade, ou seja, ele vai ser usado e reutilizado várias vezes. Não pode pensar no OG como material que eu vou usar uma vez e vou descartar. Isso é um tiro no pé. É a mesma coisa que eu usar um processo de separação com membranas e passar apenas por uma membrana, não reutilizar a pressão em outras membranas após, porque eu estou dissipando energia na forma de pressão, tá? Esses trabalhos da Carol foi tentando montar um planejamento experimental para reduzir a concentração de ácido para a produção do OG pelo método Hammer. Então, a gente, no nosso grupo, hoje em dia, já tem dois tipos de duas rotas preferenciais, uma com mais tempo, outra com menos tempo, uma com mais ácido, outra com menos ácido, tá? E aí você vê aqui a produção do OG, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, só mostrando que o OG é um material bidimensional. Essa foto aqui, eu gosto muito dela, que dá para ver realmente uma plaquinha, o número de placas sobrepostas. O OG, claro, ele tem a sua nomenclatura própria, que vai dizer que a IUPAC, inclusive, já saiu uma norma sobre o OG, os materiais base grafeno, especificando o que é OG, o que é grafite expandido, o que é grafite reduzido, enfim, essas diferentes estruturas que se aproximam, mas que diferem entre elas em algumas aplicações e estrutura. Então, até quantas camadas a gente pode considerar um material bidimensional? Até quantas camadas é OG e não grafite expandido? Então, isso tudo está hoje expresso a partir de normas, tá? Aqui, como eu falei para vocês, a gente utilizou o azul de metileno como um indicador
de adsorção líquida, tá? Então, observem aí o material com duas rotas diferentes, certo? A rota 123 e a rota 125, que a Carol fez. Observe que a capacidade bem maior com essa rota 125. Infelizmente, tinha mais ácido nessa de cima. Aqui, foi utilizando agora, isso aqui é com azul de metileno, e a gente passa aqui para um efluente real. Com efluente real, vocês não imaginem primeiro, quando eu falo tratar efluente real, pelo amor de Deus, gente, não pense em pegar o cano de saída de uma indústria e jogar para o OG, pelo amor de Deus, tá? Porque os processos adsortivos são processos de polimento ou de baixa concentração de contaminante em relação ao efluente, certo? Então, com metais dissolvidos, consegue remover, mas material particulado, material suspenso, isso tudinho eu removo por processos mais baratos, como, por exemplo, coagulação. Então, não faz sentido nenhum eu utilizar óxido de grafeno para remoção de materiais de suspensão. É jogar dinheiro fora. Então, cada tecnologia tem o seu lugar dentro do processo de tratamento de efluentes. Então, o óxido de grafeno ele vai entrar lá no final para dar o polimento final antes do efluente ser descartado, tá? Então, a gente está trabalhando com efluente têxtil real após um pré-tratamento por coagulação, floculação e decantação. Beleza? Então, aqui a gente tem alguns resultados também, utilizando diferentes oxidantes para a produção do OG, tá? Com volumes e tempos de sonificação diferentes, e a gente conseguiu remoção da cor final de 60% e ainda de uma turbidez final de 85%. Não estou dizendo que é a turbidez inicial, a turbidez final já do efluente pseudo-tratado, tá? Hammer, mais utilizado, mais fácil. Mas a gente pode também produzir via eletroquímica, que foi o trabalho do Romero. Então, produção do óxido de grafeno por via eletroquímica, ele fez num reator o OG e depois colocou em outro para reagir. Só que a universidade onde um tal de Novasolev trabalha, lá na Inglaterra, também já tinha feito isso. E aí ele fez um novo processo, colocando tudo em um único reator, que é a tecnologia de one pot, ou seja, tudo em um único reator. Ele produz e, ao produzir o OG, ele já reage removendo o contaminante. Tá? Esse aí é o trabalho dele. A gente tem a esfoliação do grafite em barra, a partir de processo eletroquímico, formando a suspensão de óxido de grafeno, que é utilizado na remoção do corante. Aí o azul de metileno como um meio de caracterizar a eficiência do processo, ou seja, do material. Tá? Aqui nós temos utilização de que reagentes? A gente não utiliza ácido sulfúrico, usa citrato e ferrato. Então, são mais leves do ponto de vista ambiental, em termos de impacto ambiental, gerando um produto de baixo impacto e de boa qualidade. Todavia, qual o problema desse processo que ele fez? Tudo em um único reator. Aqui vocês vão poder identificar, tá? Aqui é a rota de produção dele, tá? Então, ele produz o material e conseguiu uma capacidade aqui, ó, de 464, próxima a alguns de Hammer, como por exemplo o de Carol aqui de 530, tá? Observe que foi um material com boa capacidade para quem? O nosso adsorvente padrão, que é o azul de metileno. Só que a gente trabalhou também com tudo em um. Isso aqui foi com um reator separado do outro. Ou seja, eu produzo um reator para a produção do OG e depois eu boto esse OG para reagir com o meu corante. E aqui com efluente têxtil. Então, veja aqui o efluente têxtil
inicial e o efluente têxtil após o tratamento. Observe aqui as reduções que eu tenho, por exemplo, na DQO, a cor aparente, isso é de 285 para 13, tá? A turbidez reduz, a DQO reduz, mas isso é tudinho devido apenas à dissorção? O que vocês acham? Sim ou não? Qual foi a pergunta? Desculpa. Se essa redução toda é apenas a dissorção do efluente no óxido de grafeno? Talvez aconteçam reações secundárias. Justamente. Assim como foi o mestrado dele, que ele trabalhou com a casca do bivalve, produzindo o óxido de cálcio, que precipita o corante. Aqui, além da reação de adsorção, eu tenho processos eletroquímicos reduzindo a minha matéria orgânica. Tá? Isso aí ainda não foi quantificado. Por isso que esse outro trecho do trabalho dele ainda não foi totalmente publicado, pela questão de qual a parcela de adsorção, qual a parcela de uma possível precipitação e qual a parcela de remoção eletroquímica. Isso tem que ser esclarecido, tá? O processo funciona? Funciona. Olha aqui. Mas para eu controlar um processo, eu tenho que conhecer o que está acontecendo lá dentro. E aí, a estrutura do meu material, do grafite, eu posso incrementar? Qual a melhor estrutura de grafite para isso? Quem pode me dar essa resposta? Quem pode melhorar o grafite para uma reação eletroquímica? A engenharia de materiais. Então, observem, a gente está trabalhando aqui num ponto do outro que tudo depende da engenharia de materiais. Tá? Aqui, já o efluente com material in situ. Tá? Esse aqui ainda teve uma pequena redução. Tá vendo aqui? Ó? Ficou ainda com a cor de 13 e um pouco de turbidez. Quando eu fiz aqui só a dissorção. Quando eu boto tudo em um pote só, aqui eu tenho uma redução bem maior. Então, observe essa diferença daqui para cá. Aqui, realmente, é só a dissorção. Agora, desse efluente de 596 para cá, 0 é a dissorção, precipitação e processo eletroquímico. Tá? Funciona muito bem. Obrigado. Como você pode observar aqui na figurinha de A para B. Mas o que ocorre aí dentro? Bom, temos que entender, tá? Aqui é a funcionalização de materiais para aplicação em remoção de corantes e contaminantes de forma geral, fármacos e outros. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que cada contaminante ele vai se ligar, como é o processo de superfície, a partir de certos sítios ativos, de certos pontos com hidroxila, carbonila, enfim, vai ter radicais para aquele contaminante se associar. E quais são esses? A gente tem que conhecer eles a partir da literatura, e a partir daí eu posso pegar o meu carvão novo, né, que é o OG, e começar a colocar materiais em cima dele que possam ancorar o meu contaminante e que sejam mais eficientes nessa ancoragem. E aí, nesse sentido, a gente fez o material amino e, em seguida, o ferro amino funcionalizado para remoção de corantes. Tá? E aqui vem a outra parte, que é a parte com magnetita, que trabalhamos com magnetita. E a grande vantagem da magnetita, além de poder utilizar ele não apenas como adsorção, mas poder utilizar ele na fotocatálise também, a gente separa hoje no grupo o que adsorve bem, o material que adsorve bem a gente vai para a linha de adsorção, e que não adsorve bem vai para a linha de fotocatálise. Tá? Tem duas alunas trabalhando basicamente com o mesmo material,
mais uma pela dissorção, Marina, e outra pela fotocatálise, Vanessa. A vantagem daqui, estão vendo aqui o contaminante? Suspenso aqui, quer dizer, não tem mais contaminante, foi tudo dissolvido no OG. Aqui é o OG com contaminante, tá, gente? Nessa nuvem aqui. Ou seja, o azul de metileno, o remazol preto, certo? Todos eles já foram adsorvidos no OG, que está em suspensão. Aí o problema, para recuperar isso, eu tenho que filtrar, usar uma microfiltração, um processo de membrana, usar o quê? É um processo, uma unidade a mais que vai encarecer o meu processo. Mas se eu utilizar material magnético, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consegue observar a diferença dessas duas figuras aí? Dá para ver, Marcos? Alguém aí? Dá para ver, sim. Eu Então, vejo bem. aqui todo o OG suspenso, o OG já com contaminante, e aqui eu só usei aquele pescadorzinho de barra magnética e puxou todo o material para o canto. Tá? Por que eu estou dando ênfase a isso aí? Onde é que a engenharia de materiais pode também trabalhar? Em materiais ferromagnéticos, para interagir com o OG ou até para promover a separação. Tá? Eu digo isso para todo mundo, que é um sonho que eu tenho, ainda espero, antes de morrer, ver isso. Vocês estão vendo aqui esse reator, né? Esse reator que eu chamo que é um Becker, com o OG suspenso. Como eu poderia agitar isso? Com um sistema magnético que faria ele ir para o centro e voltar. A oscilação dele seria basicamente com o campo magnético. Mas, se eu tiver um campo magnético suficientemente forte, eu posso ter esse material particulado em suspensão e um fluido atravessando isso. Já imaginaram? Já pensou aí, Marcos? Não Becker, mas um fluido passando e esse material, o OG com magnetita, preso aqui pelo campo magnético. Sim, sim. Teria que ser um imã forte, eu acho, né? Mas eu acho que funcionaria, né? Eu acho que... Agora, não forte para puxar para o canto. Ele tem que deixar o material disperso. Teria que ser um campo oscilante para deixar o material disperso e que o fluxo passasse. Ele tem que segurar sem puxar. Entendeu qual a ideia? Uhum. Segurar nesse estado sem puxar para cá. Bom, isso aí é uma... essa parte de campo magnético é só um ponto, uma inicial, porque você pensa só em separação. Só que, vocês já ouviram falar em digestão anaeróbia? Alguém aí já ouviu falar? Digestão anaeróbia é um processo para tratar efluentes, certo? E eu posso tratar esses efluentes utilizando esse processo anaeróbio. Com esse processo anaeróbio, eu vou fazer o quê? As bactérias vão digerir o contaminante. Só que, o que tem a ver o processo anaeróbio com isso aqui? Primeiro, eu venho para o lado de cá. O OG com o ferro tem propriedades fotocatalíticas, e se eu utilizar o OG reduzido, ele é bom para que o OG reduzido? Migração de elétrons, correto, Marcos? Certo. Então, o pessoal de Braga, da Universidade do Minho, está usando um OG reduzido como mediador de elétrons em processos anaeróbios, para acelerar o processo. Então, qual a ideia? É usar o OG reduzido com material magnético. Não só para recuperar o OG reduzido, como para o material magnético atuar no processo. Como? Vou deixar em stand-by essa resposta, tá? Tem a fotocatálise, que aí vem mais forte a interação entre os dois. A Marine agora está produzindo TiO2 negro, que eu estava discutindo aí, com OG. Certo? Tem um material. E como é que a gente vai fazer a deposição dele, por exemplo, em tecido não tecido?
qual seria o melhor suporte para segurar e deixar uma elevada áurea superficial? Então, esses métodos de deposição em lâminas, em filmes, vêm para a área de materiais. Esse trabalho aqui foi o trabalho de uma aluna minha, lá de Caruaru, que pegou o trabalho desses aterros aqui, são 7 aterros, e trabalhou todos eles utilizando o mesmo reator nas mesmas condições, para relacionar a característica do lixiviado, que é o caldinho do lixo, com o processo. Ah, e se eu tenho muito cloreto, reduz a eficiência. Se eu tenho muito bicarbonato, aumenta. E aí, em função da característica do lixiviado, avaliar a eficiência de remoção. Tá? E a parte que eu deixei em suspensão foi essa produção aqui de biogás. Por quê? Esse trabalho aqui é remoção de produção de biogás. Deixa eu só vir aqui. Eita. Já estou chegando a quase 1 hora aí. Vou acelerar aqui para terminar em 1h05. Quer dizer, em 1 hora, certo? Mais ou menos. Então, isso aqui é o quê? Alguém tem ideia do que é isso aqui? É espremendo a mandioca para poder e depois ir para a mesa para fazer a farinha, tá? Então, aqui é o caldo da mandioca, a manipoeira. Então, esse caldinho de mandioca, que o pessoal, inclusive, faz, prepara o tacacá a partir dele, né? Lá do Pará. Correto, Etienne? E é tóxico. E pode conter alguns tipos de mandioca, tem cianeto que pode matar. Tá? Então, o que eu posso fazer com esse resíduo? Como é que você faz farinha de mandioca? Alguém já viu uma casa de farinha aí no interior? Já fosse, Marcos? Alguém Eu já já foi vi. numa casa de farinha? Na casa da minha avó tinha uma. Pronto, então aquela mesona embaixo bota a lenha para queimar, né? É isso aí, o tacho. Embaixo, então, queima com alguma coisa. Então, que tal, em vez de usar lenha, usar biogás da própria mandioca? Foi o trabalho da aluna. Então, Aí ela pegou sim. aqui e produziu biogás a partir da manipoeira aqui, ó, do caldo da mandioca, tá? Então, essa produção pode ser acelerada, assim como a produção, esse trabalho aqui foi do Derovil para a produção de biogás a partir de resíduos alimentares, isso pode ser acelerado a partir do uso do campo magnético, tá? Esse aqui foi o trabalho de como você vai ver aqui, ó. Então, o material, eu posso tentar melhorar ele, esse resíduo. Então, claro, de que é composto esse resíduo? Lignina, celulose. Esses materiais, o pessoal de material conhece bem. Então, como é que eu faço para romper essas ligas? Então, eu posso utilizar, por exemplo, ultrassom, certo? E aí, eu consigo melhorar a eficiência de produção de biogás. Tá? Ele usou aqui beterraba açucareira, esse aluno aqui, o Pessoa, esqueci o nome dele agora, e para produzir biogás utilizando o campo magnético. Então, observe aqui, MF é campo magnético, tá? Essa aqui é a minha produção de biogás por litro, tá? Então, vejam aqui, observem o triângulozinho aqui, que é ultrassom mais o campo magnético. Com ultrassom em campo magnético, eu consigo uma elevada eficiência. Ultrassom para quebrar a estrutura do meu material e o campo magnético para acelerar o processo enzimático. Esse trabalho aqui dele a gente já foi publicado já, porque já tem uma patente e está com a segunda patente aí para o processo sem ser embatelado, em fluxo contínuo. Matheus, pronto, Matheus Pessoa, tá? Observem aqui, só para fechar, com o campo magnético, ele mantém a produção de biogás mais elevada. E aqui, ó, de metano mais alta. Observe, ó, você cai a produção de metano, a porcentagem de metano no biogás, desculpe, vai caindo com o tempo e com o campo magnético ele mantém mais alta. Ou seja, além de eu produzir mais,
biogás, eu vou manter maior a minha porcentagem de metano dentro do biogás. Tá? Está conseguindo até agora 8% de aumento na produção de metano em unidade semi-industrial. E o último processo que eu vou e boto aí já é o trabalho da Joana, e aí é a retomada que a gente já estava encerrando os alunos aí em conjunto, né, Marcos? E aí já veio com esse trabalho agora da Joana, que o esposo trabalha na usina Petribu, que é a produção de zeólitas. Esse aqui foi um trabalho que a gente tomou como base, a partir de resíduos das cinzas da indústria de açúcar e álcool, do bagaço, né? Junto com lodo de ETA. Então, a gente vai pegar 2 resíduos para produzir zeólita. Tá? Isso aí em parceria, claro, com materiais. A base vai ter de materiais e aplicação em meio ambiente. Então, o Marcos aí está com o grande parceiro. Peguei essa do WhatsApp, viu, Marcos? Beleza. E aí, uma foto antiga do grupo. Opa, essa é tá? antiga. Ainda está aqui o Careca, que está por aqui. Grato pela atenção e só rapidamente mostrando os novos desafios. Como eu disse, isso aqui já é de manga, né? Da manga aqui. Meu Deus do céu. Transparência de manga. Mostrando que os próximos desafios, segundo o Banco Mundial, tá? Isso aqui eu peguei do Banco Mundial, são a geração de energia e a água. Geração de energia, a interação entre engenharia de materiais, engenharia ambiental e engenharia química pode entrar aí, por exemplo, no reaproveitamento de resíduos, inclusive da etanol de segunda geração, terceira geração, para melhorar essa produção, e na melhoria da produção de água. Tá? Então, para a produção, água e alimentos. Para a produção de alimentos, eu preciso de água e de energia solar, por exemplo. Tá? Então, essa associação aí, eu preciso de quê? Basicamente, água e energia. Energia, eu posso também trabalhar em materiais como, por exemplo, produção de fotocélulas. A base de OG, feito usando materiais como a Giovana, do CETEM, está trabalhando. Tá? E aqui, aquela questão de absorção. Então, isso aqui, do lado direito, é uma membrana de osmose inversa, tá? Essa aqui é uma de microfiltração. A de osmose inversa, ela tem uma parte densa e uma parte porosa. Na parte densa, que é densa feito isso aqui, ó, ocorre uma adsorção, uma passagem aqui, uma absorção e uma desorção do outro lado. Então, o material atravessa o material denso, atravessa o plástico. E como é que o material atravessa o plástico? Vocês já viram isso? Todos vocês. Alguém aí já encadernou caderno? Desculpe, emplastificou caderno com aquele papel contact? Sim ou não? Sim. E já deixaram uma revista colorida em cima, que quando tirou ele da pilha, o plástico estava com aquele corante e não saía nem a pau? Por que não saía? Porque ele não está na superfície, ele foi absorvido pelo plástico. Tá? E então aqui, como vocês podem observar, para a remoção de materiais pequenos, eu preciso de uma parte densa. Mas para nanofiltração, que já reduz um pouco os sais, se lembra, Marco, que eu falei? Exatamente. E é isso que estamos Ele fazendo. nanofiltração, ele remove um pouco os sais, não completamente, entendeu? Mas já reduz os sais. E aí eu tenho membrana porosa aqui. Então dá para se trabalhar também. Tá? E aqui a parte de energia, tá? Como fotocélulas que eu falei para vocês, tá? E a parte de produção e armazenamento de hidrogênio, tá? Como esse trabalho aqui, que eu peguei esse artigo que está aqui, energia renovável, esse artigo aqui. Então, como fontes de perspectiva aí para essa interação entre a gente. E, por fim, só recomendar, aí, não sei se vocês já trabalham com isso, que vários trabalhos hoje têm surgido nessa linha de DFT. Não sei se vocês conhecem essa DFT ou não. É teoria da densidade funcional, sim ou não?
Alunos. Então, isso aí, hoje em dia, tem sido bastante utilizado para modelar e avaliar as interações entre o adsorvente e o contaminante, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e passo aí a palavra para Marcos. Espero ter conseguido aí mostrar a interação entre a ambiental e a química e a materiais. Com certeza. Ramon, quer falar, Ramon? Ele apareceu aí. Não, eu estava aqui só escutando a palestra, muito boa, sobretudo por o tema tratado é bem interessante, não? E a gente que hoje está bem envolvido em nosso programa com o tratamento, inclusive tem alguns estudantes aqui que trabalham diretamente comigo que estão fazendo fotocatálise, mais com semicondutores dopados com terras raras e demais, que também vem chamando muito a atenção. A gente vem modificando o pH, que influencia muito na morfologia também, e nessa parte de fotocatálise. Então, um tema bem interessante, toda esta parte de tratamentos de água, não? Não, eu só quero abrir, com certeza deve ter algum estudante aqui com algumas dúvidas, então, agora é o momento de cada um aproveitar para tirar dúvidas. Alguma dúvida? Só um comentário, aí o Marcos tem meu contato também, sempre que precisarem, podem falar com o Marcos aí, e Marcos conhece, o laboratório lá é aberto sempre a cooperações, parcerias, precisando aí, a gente chega. No chat não tem pergunta também, não? Marcos? Algum aluno aí, pessoal, porque realmente, Maurício, essa parte final, principalmente da apresentação, é algumas das coisas que a gente já vem tentando fazer aqui, né, Maurício? Então, a gente já está com essa ideia de membranas e tal. Aí eu acho que é interessante. Não sei se tem algum aluno com alguma coisa específica. Eu sei que tem alguns espiões aqui também, Maurício. Enquanto estava apresentando, o Thiago estava dando umas dicas ali no chat para o pessoal. Verdade. O Thiago Fraga deu umas dicas ali. Mas eu não sei se tem algum aluno com alguma dúvida mais específica, senão eu vou levantar algum ponto aqui, ó. O Thiago está aí. Bom, boa tarde aí a todos. Se me permitem, só um comentário em relação a essa questão do trabalho com membranas. De repente, vale a pena pensar numa membrana que tenha multifuncionalidades. Aí, ela exercer tanto o papel de peneira molecular, né, quanto também o papel de uma catalisadora, por exemplo, né? De repente, vale a pena tentar pensar na ancoragem de nanopartículas metálicas que tem uma função catalítica e tentar estudar essas duas funcionalidades aí, tá? Isso foi sugerido lá como uma proposta de projeto por um professor da Alemanha também, tá? Só tem um detalhe, que eu me lembrei. Para a propriedade fotocatalítica, tu vai ter que ter luz. Para ter luz numa membrana, tu vai estar com um processo com pressão. Então, tu vai estar no ambiente confinado, extremamente estreito. Imagina um bolo de rolo. Uhum. Então, a água vai estar escoando pela goiabada ali. Então, para colocar a luz ali dentro, vai ser meio complicado, entendeu? Você pode pensar não fotocatalisador, mas catalisador, sim. Catalisador sem ser foto. químico, né? Sim. Mesmo que ela esteja na superfície, professor? Mas como é que eu vou pressionar o sistema, Tiago? Entendesse? O que a gente tem feito... Ô, Maurício, coloca naquele último slide ali, que eu acho que ali tem... Não no último slide, para a gente entrar nessa parte, tem uma coisa interessante que eu vi. Deixa eu só abrir aqui uma coisa até melhor. No trabalho. Vai lá. Deixa eu só abrir uma coisa aqui melhor do que aquele último slide. Eu não sei se o pessoal está com dúvida aí, pessoal, senão a gente vai dominar aqui, vai começar... Se tiver algum aluno com dúvida aí, pode... Deixa eu só mostrar aqui uma coisa aqui. Pronto. Aqui... Olha como é aqui eu acho que não está compartilhando, não. Esse que eu vi agora. Por exemplo, a gente tem algumas estruturas de colocar a membrana, tá? Uma delas é esse formato aqui, que é a mais usado. Principalmente as poliméricas. Sim. Ela fica enrolada aqui, ó. Sim, na osmose reversa, né? Tá falando aí Osmose reversa, microfiltração, ultrafiltração.
A maioria delas fica tudinho em lugar fechado. Sim, Por que sim, no sim. lugar fechado? Deixa eu só te mostrar aqui por quê. É a questão que a gente faz por a filtração tangencial, tá? Sim, sim, exatamente. Não A é gente não direta, né? utiliza a filtração convencional. Então, aqui, como você vai ver o módulo, deixa eu aumentar só o módulo aqui, puxar. Quando você vai usar o módulo, eu vou estar com o módulo fechado, a membrana aqui e a É o, pressão aplicada. é o Tá? cross-flow, né, Maurício, que se fala, né? É, Cross-flow. porque aí eu tenho mais tempo. Se eu tiver material particulado, inclusive, veja, você vai ver mais adiante aqui no material, que para utilizar filtração direta, apenas se eu tiver uma concentração de sólido suspenso menor que 0,5%. Tá? Caso contrário, por que tão baixo? Porque senão o processo não vale a pena. Eu vou ter que estar parando muito para limpar, entendeu? Uhum. Então, o problema do processo aqui de utilizar foto é a questão Sim. de como colocar luz aqui dentro. Mas catalisador, sim. Você pode colocar catalisadores, tá, aqui dentro para reagirem com o contaminante, por exemplo. Não, nem todo catalisador precisa de energia de foto. Você pode ter catalisadores que não precisam do suprimento de energia, certo? E aí ele pode entrar aqui dentro da sua membrana também. Agora, eu posso ter membranas como aquele... Porque, não sei se vocês se lembram, o desenhozinho que eu mostrei para vocês do reator de superfície ali, onde que a aluna trabalhou com 7 lixiviados. Coloca ali na... Isso. Esse daqui é um reator tipo placa plana, Uhum. tá? Deixa eu vir para cá. Esse aqui, ó. Então, o TiO2, ele está depositado em tecido não tecido. Muita gente não sabe o que é tecido não tecido. É o TNT. Então, o TiO2 está em TNT, tá? Aí aqui eu consigo aplicar bem, ou em tubos. Mas aqui eu estou usando a fotocatálise. Se eu colocar uma tampa aqui em cima para pressionar, ter pressão, certo? Mesmo se eu colocar uma placa transparente aqui, a minha pressão vai ser muito baixa. Eu só poderia trabalhar em microfiltração. Para eu trabalhar com nanofiltração, já não daria, entendeu? Além do que, a gente tem que pensar em volume de membrana por metro quadrado. Então, o que o pessoal usa muito é ou em espiral ou tipo filtro prensa, que é... Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se tem aqui, cadê? Aqui, pronto. É que o meu bichinho tá travando um pouquinho, viu? Deixa eu só ver se tem aqui. É, As geometrias, pronto, aqui, ó. Tá vendo? Geometria plana, geometria em espiral, cilíndrica. Perfeito. Tem aqui capilar também, que esse filtrozinho aqui é o de hemodiálise, tá? Que utiliza membrana de fibra oca. Legal. Então, em função a gente sempre pensa muito volume de área de membrana por metro cúbico, entendeu? Então, se a gente não pode abrir muito, colocar ela em área aberta, então teria que ser como um filtro prensa, que eu tenho várias camadas, que aí seria mais esse tipo aqui de cima, ó. Uma membrana em cima da outra, então eu alimento e uma coisa passa por cima e por baixo. Então eu tenho uma concentração de membranas aqui. A ideia que o Thiago deu foi muito boa, de colocar catalisador aí dentro para reagir. Porque o catalisador vai estar preso na membrana. E aí ele reage e depois eu posso regenerar o catalisador e regenero a membrana ao mesmo tempo. Perfeito. É interessante. Eu tenho mais alguma dúvida mais específica, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar, só para eu entrar num detalhe aqui? Como é que estamos aí, os alunos? Alguém? Na imagem que
O professor mostrou agora sobre a parte dos lixiviados da fotocatálise. Aí a fotocatálise está acontecendo nessa lagoa também, ou é só na Não. imagem ali, assim? Aqui. Aqui eu estou com a lâmpada UV, De UV. UVC, tá? É luz negra aqui, porque eu tenho uma radiação mais forte com ela, tá? Aqui, e essa lagoa aqui é só uma lagoa dizendo que eu tirei. É a lagoa de lixiviado lá da Muribeca, do antigo aterro da Muribeca, tá? Essa é a lagoa de decantação, o ponto onde eu coletei. Eu, no caso, o aluno Monize. E aqui onde ele coletou Garanhuns, Lajeado, Caruaru, Gravatá, Escada, Igaraçu e Muribeca. Entendi. E usou tudo isso nesse reator. Esse reatorzinho aqui, ele tem um canal de alimentação aqui em cima, que é um tubo perfurado. O efluente escoa aqui, por cima do TNT, que está dopado com TiO2 e recebe a radiação. Então, esse tipo de reator plano, segundo aquele menino, dizem que ele é inteligente, um tal de Dionísio. Conhece, Tiago? Nada. O cara só é o tampa O lá. editor-chefe. Jornal só. Então, o Dionísio e o outro lá da Plataforma Solar de Almeria, eles recomendam para países próximos ao Equador, como é o caso do Brasil, sistemas tipo plano, entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Resultados ali que a gente voltou agora, os resultados de Romero, sabe? Não sei se pode voltar ali. Que ali deu para ver que vocês conseguiram reduzir, eu estava junto, né? A gente conseguiu reduzir bem a parte de turbidez, certo? De cor, porque era corante, no caso, mas a parte de sais não, né? O que prova, porque a gente tem visto isso aqui, o que prova que a parte de sais teria que ser mais uma parte de retenção em membranas mesmo, né? Porque não existe adsorção, porque o que ele fez ali foi a parte de adsorção, né? Quando ele produziu o grafeno, e aí tentou. Tu tens aí a tabela, mostra a tabela. Eu tô abrindo aqui. Vê aí, a parte de sais permaneceu igual, o que é esperado, não é isso? Porque os sais estão na água, né? Fica lá o Na2, né? E aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu estou tem... perdido aqui, viu? Peraí. Foi na tua Tiago, eu vi o artigo, Tiago, mas ali é muito laboratorial, vice. Aquele artigo que tu colocasse aqui é muito em escala de laboratório. Em escala industrial fica complicado a aplicação. Você colocar pressão num vaso de vidro é complicado mesmo. Deixa assim, eu botei aqui, eu falta colocar desse lado de cá. Aí, pronto, perfeito, ó. Tá vendo Deixa que a parte maximizar aqui e ocultar isso aqui. Eu já tá vindo, viu? A parte de condutividade, ó, permanece a mesma, até aumentou um pouquinho, tá vendo? Então, vê, reduziu muito cor, turbidez, daqui, ó, perfeito. Agora, retirar sais é mais complicado, né? Não tem adsorção nenhuma. E aí, isso que a gente estava vendo, mas isso faz sentido mesmo. A parte de sais, porque aí é adsorção. Mas só um detalhe, viu? Esses sais aqui, Marcos, estão em baixa concentração. Sim. Em baixa concentração, que estão até do ponto de vista de uso, até pode ser usada como água potável. Tá baixo, né? 25 a condutividade, já está baixo, né? Então não tem tantos sais aí. Mas de todo jeito... O problema aqui é ele interferir na adsorção. Entendeu? Sim. E alguns sais interferem também na fotocatálise. E por quê? Porque o carbonato, bicarbonato, ele sequestra um radical hidroxila, que é formado durante o processo de fotocatálise. Perfeito. Então tem que tomar cuidado. Porque o que a gente está vendo agora, Maurício, é que a gente fez testes, né, e realmente, mesmo uma concentração alta de sais, se a gente faz só um processo adsortivo, não tem. Não tem adsorção de sais e tal. Aí, mas com membranas, a gente já está conseguindo alguma coisa de nanofiltração, e aí sim, a gente tem retenção nessas membranas, mas aí é por causa de porosidade mesmo, né? Por retenção mesmo, e não por adsorção em si, né? É bom que tu caracterizar
a membrana em termos de distribuição e tamanho de poros. Sim, então, mas o que a gente tem é que a gente está tentando fazer isso, tá tentando fazer aí Mas, rapaz, eu falo feito aquele pessoal que dizia antigamente, eu não quero trazer solucionática, eu quero trazer para vocês problemática. Não, mas são dados interessantes. Aí alguém mais, pessoal, alguma coisa específica? Senão a gente... Reunião desse tipo a gente tem durante a semana, né, Maurício? Eu vou parar a gravação. Não, antes de parar a gravação, eu acho que isso tem que ficar registrado, importante. Agradecer ao professor Maurício também pela palestra, muito boa, bem extensa hoje o debate aí. O professor Marco estava bem animado, o Tiago também aí por outro lado, os meninos. É bom, quando você fala o trabalho que uno está envolvido, assim, a pesquisa, né? É bem bacana. Muito obrigado, professor. Eu queria pedir a todos abrir o microfone para a gente bater umas palmas em agradecimento ao professor Maurício. Agradecer aí a todos por estar até agora aí assistindo, que mostra também